Olá! Hoje em dia, com o mundo todo conectado, fica uma pergunta no ar. A lei, ela tem fronteiras? Pensa bem, um crime pode muito bem começar em um país e terminar em outro, não é? E aí, a grande questão é: a lei de qual lugar vale? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Olha só essa situação. Uma bomba é postada lá no país A. O destino dela, país B. Ela é descoberta e desarmada antes de explodir. E aí fica a pergunta: onde afinal o crime aconteceu? No país de onde saiu ou no país aonde ia chegar? É esse tipo de nó que o direito penal tem que desatar. Então, para a gente entender como a lei lida com isso, precisamos começar do começo, da regra fundamental, a base de tudo, o chamado princípio da territorialidade. E essa é a regra de ouro, a base para quase todo o sistema legal no mundo. É o que parece mais óbvio, né? Se um crime acontece dentro do Brasil, a lei que se aplica é a brasileira. Parece simples, certo? Pois é, mas a coisa pode complicar. E o que acontece quando o crime literalmente atravessa uma fronteira? Bom, aí a lei precisa ser um pouco mais flexível. E o Brasil adotou uma solução bem engenhosa para isso. Esses são os chamados crimes à distância. No primeiro exemplo, o tiro foi aqui no Brasil, mas a vítima morreu lá no Paraguai. No segundo caso, a bomba veio de fora, mas o alvo era aqui. O ponto crucial é: e agora? Qual lei se aplica? A resposta que nosso Código Penal dá para isso é a teoria da ubiquidade. O nome é chique, mas a ideia é genial. O crime aconteceu nos dois lugares, tanto onde a ação começou, quanto onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido. Na prática, isso fecha uma brecha enorme, impedindo que alguém use a fronteira para escapar da justiça. A conclusão, então, é muito poderosa. Não importa se a ação começou aqui ou se o resultado aconteceu aqui. De um jeito ou de outro, o território nacional foi afetado e, por isso, a justiça brasileira pode sim atuar. Ok, a lei pode lidar com crimes que cruzam fronteiras, mas será que ela pode ir ainda mais longe? A resposta está num conceito bem forte: a extraterritorialidade. Essa é a próxima pergunta que vem à mente, não é? Se tudo do início ao fim acontece lá em outro país, a lei brasileira ainda teria algo a dizer sobre isso? Acredite, a resposta é sim, mas só em casos muito específicos. É lá no artigo 7º do Código Penal que a nossa lei mostra seu alcance global. A regra geral é a territorialidade, claro, mas a extraterritorialidade é aquela exceção que funciona como um escudo, sabe? Protegendo os interesses mais importantes do Brasil, não importa onde a ameaça apareça. Só que esse poder não é ilimitado de jeito nenhum. O Código Penal divide essa capacidade em 3 níveis de alcance, e cada um tem suas próprias regrinhas. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro nível é o da proteção máxima. Pense em crimes que são um ataque direto ao coração do Estado brasileiro. Nesses casos, a lei brasileira se aplica de forma incondicional. Não importa onde o crime aconteceu, nem quem cometeu, a aplicação é automática. E o negócio é tão sério que a pessoa pode ser julgada aqui no Brasil, mesmo que já tenha sido julgada e até condenada ou absolvida lá fora. É uma daquelas raras exceções à regra de não julgar alguém 2 vezes pela mesma coisa. Isso só mostra o quanto esses interesses são vitais para o país. Agora, no segundo nível, a coisa muda um pouco. A lei brasileira pode até ser aplicada, mas depende. Existe tipo um checklist, com 5 pontos que precisam ser marcados. Isso vale, por exemplo, para crimes que o Brasil concordou em reprimir por algum tratado ou para crimes que um brasileiro cometeu lá fora. Para isso acontecer, essas condições têm que ser cumpridas à risca. E se a situação for ainda mais específica? Pois é, chegamos ao nível mais excepcional de todos, onde as exigências são ainda maiores. Esse é o nível que a gente pode chamar de hipercondicionado. É a última rede de segurança. É uma situação bem específica. Um estrangeiro comete um crime contra um brasileiro lá fora. Para a lei brasileira entrar em campo nesse caso, não basta só cumprir aquelas 5 condições do nível 2, não. Tem mais 2 exigências bem fortes, ou seja, é uma medida super excepcional. Depois de ver toda essa estrutura, com crimes à distância e 3 níveis de alcance da lei fora do país, a pergunta que fica é: mas por quê? Para que tanta complexidade? A resposta, no fundo, é bem simples e muito poderosa. É para evitar as lacunas de impunidade. Todo esse sistema existe para uma coisa: garantir que as fronteiras não se tornem um esconderijo para criminosos. No fim das contas, a mensagem é essa. Seja pela teoria da ubiquidade ou pelas regras de extraterritorialidade,
O sistema legal brasileiro tenta fechar todas as brechas. A ideia é que a responsabilidade penal seja uma certeza e não algo que dependa de geografia. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é super atual. Hoje em dia, o lugar do crime pode ser um servidor que está num país sendo controlado por uma pessoa que está em outro e fazendo vítimas num terceiro. As fronteiras físicas já não significam tanto. As fronteiras agora são digitais. A grande pergunta que fica é: como que esses princípios todos, pensados para o mundo físico, vão se adaptar a essa nova realidade?